Prontinho. Pronto. Todos vocês estão sendo gravados agora. Travou aí, Carol? E agora? Está indo bem? Voltou. Ótimo. Bom, nós vamos começar hoje o estudo da responsabilidade civil nas relações de consumo. Esse é um estudo que, do direito do consumidor, é o que eu mais fiz na minha carreira acadêmica em direito do consumidor. Tanto é assim que eu talvez já tenha falado para vocês, quando me apresentei, que foi objeto da minha livre docência. Eu vou até mostrar para vocês o livro. Olha, essa biblioteca é de verdade, tá, gente? Não é aquelas coisas que as pessoas estão alugando para botar de fundo. Tá? Esse aqui é a minha tese de livre docência. Virou um livro comercial, né? Tá aqui. Se chama Responsabilidade Civil das Relações de Consumo. É um livro da editora Saraiva, tá? Ele foi feito até a 3ª edição, tá? Bom, é um tema que para mim é muito importante, porque quando eu fui promotor de Justiça do Consumidor em São Paulo, eu fui promotor de Justiça do Consumidor de 96 a 2003 e depois de 2009 a 2015, né? Eu trabalhei muito com inquéritos civis e com ações civis públicas, que é um tema que trabalha totalmente com responsabilidade civil e Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, tem uma coisa que é muito importante. O estudo da responsabilidade civil no direito do consumidor é, por assim dizer, o grande coração do direito do consumidor e do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, esse tema que a gente está começando hoje é o tema mais importante desse semestre, tanto que não termina na aula de hoje. A gente vai continuar conversando sobre ele. Para falar a verdade para vocês, vamos conversar bastante, porque a gente vai começar a trazer acórdãos, vamos discutir reparação patrimonial e reparação por danos morais nas relações de consumo. Vocês já viram 2 acordos que a gente postou aí para trabalho. Enquanto ficarmos nesse regime de online, os acórdãos são a melhor saída para a gente começar a estudar direito do consumidor na prática. Aquilo que vocês veem comigo e aquilo que vocês veem na prática analisando a jurisprudência, pesquisando a jurisprudência. Então, é um tema extremamente importante. Bom, vocês estão no 4º semestre. Vocês já estudaram responsabilidade civil na faculdade, porque vocês estudaram teoria geral das obrigações em direito civil. Quando vocês estudaram teoria geral das obrigações, vocês estudaram a noção de obrigação a partir de uma velha fórmula que vem lá do direito romano. E a fórmula é a seguinte: obrigação é uma relação jurídica por meio da qual o credor pode constranger o devedor ao pagamento da prestação. Essa definição de obrigação que vem do direito romano, e que eu falei para vocês agora com uma liberdade de tradução, porque a expressão é toda latina, ela também é aplicada para definir responsabilidade. Então, responsabilidade o que é? É também uma relação jurídica. Só que no lugar do credor, nós temos a vítima. Por que a vítima? Porque o devedor não cumpriu com a obrigação que foi imposta pela lei ou que foi imposta pela vontade, pelo negócio jurídico ou por uma declaração unilateral de vontade. Vocês já estudaram negócio jurídico também em teoria geral do direito civil, então vocês têm essa noção. Negócio jurídico é acordo, precisa ter pelo menos 2 partes. Já a declaração unilateral de vontade é uma declaração que é feita apenas por uma parte, como, por exemplo, aquela que emite um cheque, ou aquela que autoriza uma instituição de cartão de crédito a efetuar o pagamento para o estabelecimento onde ela fez a compra e venda. A compra e venda ela faz no estabelecimento, mas o pagamento ela não o faz em dinheiro. Então ela autoriza a administradora de cartão de crédito a fazer esse pagamento e a administradora de cartão de crédito cobrará dela isso depois de um determinado período de tempo na data da fatura. Então, como vocês podem perceber, a responsabilidade ela é uma relação jurídica também. Se eu não cumprir com o negócio jurídico, eu responderei por isso. Se eu não cumprir com o pagamento perante aquele que tem o cheque em poder dele, eu responderei por isso.
Se eu não cumprir com a obrigação que a lei me impõe e vier a atropelar uma pessoa porque atravessei o sinal vermelho, eu responderei por isso. Então, a ideia de obrigação é chamada pelos civilistas de uma relação obrigacional. Toda relação jurídica, ela pode ser uma relação jurídica familiar, envolvendo direitos reais ou envolvendo questões contratuais, quando falamos em direito civil. E a relação jurídica obrigacional, se não é cumprida, ela cria uma relação jurídica de segundo grau, dizem os autores de direito civil, e com muita propriedade. Essa relação jurídica de segundo grau chama-se responsabilidade. Então, a responsabilidade é consequência do descumprimento de uma relação jurídica obrigacional. Aquela relação jurídica obrigacional não foi cumprida, porque não foi observada a lei ou não foi observado o negócio jurídico, ou a declaração unilateral de vontade não foi cumprida. A consequência é responsabilidade. Na teoria geral do direito penal, isso é bastante fácil. Vocês aprendem aquela ideia de que aquele que comete um crime responderá por isso. Só que a responsabilidade penal, ela também é privativa de liberdade. Ou ela pode, às vezes, ser fixada como uma restritiva de direitos. Já no direito civil, a ideia de responsabilidade é uma ideia predominantemente, na totalidade dos casos, com exceção da prisão civil do devedor de pensão alimentícia, uma responsabilidade patrimonial. Pois bem, o direito consumidor, ele trabalha com as estruturas de obrigações e de responsabilidade que vocês estudaram em obrigações e responsabilidade civil. Só que o sistema de responsabilidade civil que o Código de Defesa do Consumidor estabelece é o sistema de responsabilidade mais complexo do direito positivo brasileiro. Não há nenhum sistema de responsabilidade civil tão complexo quanto o do Código de Defesa do Consumidor. Então o Código de Defesa do Consumidor ele é complicado. Não, não é questão dele ser complicado. É que ele estabelece uma série de soluções jurídicas diferentes de acordo com as variadas situações que podem ocorrer no fornecimento de produtos e serviços no mercado. O direito civil, ele trabalha com a ideia de responsabilidade no direito contemporâneo, não a partir da análise da conduta da pessoa, mas a partir da análise do dano. Isso vocês viram com o professor de direito civil de vocês. O direito penal, ele trabalha com a ideia de crime a partir da teoria da ação. A teoria finalista, inclusive, é a teoria que melhor analisa para nós no direito brasileiro, por força do nosso Código Penal, a situação do conceito analítico de crime. Então, para o direito penal, claro que haverá diversidades de penas conforme a gravidade do bem juridicamente atingido. No direito civil houve uma evolução muito grande, principalmente de algumas décadas para cá, quando se começou a trabalhar com a ideia de responsabilidade civil, não a partir da conduta, mas a partir do dano. E nós temos duas grandes categorias de dano. A do dano patrimonial e a do dano moral. A categoria do dano patrimonial nunca foi objeto de controvérsia no direito brasileiro quanto à sua existência. O que sempre se discutia no direito brasileiro era, muitas vezes, como ocorreria o dano patrimonial, quais seriam os elementos da responsabilidade civil, essas temáticas. Mas no direito brasileiro, a categoria dos danos morais demorou décadas para ser admitida pela doutrina e pela jurisprudência e pela lei. Basta lembrarmos que a primeira grande menção legal que não suscitou nenhum tipo de controvérsia quanto à existência dos danos morais é bastante recente. É o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal de 88. Antes disso, não se falava com unanimidade sobre a existência de danos morais no direito brasileiro.
Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal tem um julgado de 86 ou 87, 1 ou 2 anos antes da Constituição, relatado pelo ministro Sidney Sanches, que era o ministro do Supremo à época, que foi o relator desse caso, dizendo que não havia como se admitir a indenização por danos morais no direito brasileiro. Então essa controvérsia ela existia de uma forma muito grande no Brasil. A Constituição de 88, quando trouxe a indenização por danos morais, no artigo 5º, inciso 10, deu uma pacificação no estudo do tema muito grande, porque pelo menos ficou claro que a indenização por danos morais era uma realidade positivada no direito brasileiro. O Código de Defesa do Consumidor, ele é uma das heranças da Constituição de 88. Como nós conversamos no início do semestre, o artigo 1º da Lei 8.078/90, que é o Código de Defesa do Consumidor, dispõe que esta lei é uma norma de ordem pública e de interesse social, que tem por fundamento o artigo 5º, inciso 32, e o artigo 170, inciso 5º da Constituição Federal. Então, o Código de Defesa do Consumidor é, sim, uma herança do direito constitucional brasileiro, aonde se estabelece que a defesa do consumidor deve ser feita porque se trata de um direito e garantia fundamental, individual e coletivo, e onde se estabelece que a defesa do consumidor deve ser feita porque o consumidor é um agente da ordem econômica, artigo 170, inciso 5º. Bom, por que eu falei isso para vocês? Porque o Código de Defesa do Consumidor nosso, ele trabalha com 2 regimes de responsabilidade civil. E se inspira no modelo das diretivas da União Europeia. Na década de 80, ainda a União Europeia nem era uma unidade política. Ela era uma comunidade que facilitava as transações econômicas, mas com várias restrições alfandegárias ainda. A União Europeia ela, surge por força de um tratado, que é o Tratado de Maastricht, em 1992. Mas na década de 80, a Comunidade Econômica Europeia promulgou várias normas de proteção e defesa dos consumidores. E o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele se inspira nas diretivas da Comunidade Econômica Europeia, conforme eu já falei para vocês. Mas a grande novidade é que a inspiração ela é tão profunda que chega, inclusive, ao ponto de se adotar o sistema de responsabilidade civil que é adotado no direito da Europa continental. Então, o sistema de responsabilidade civil do direito do consumidor brasileiro é inspirado no modelo europeu. E esse sistema ele se baseia na diferença de regime jurídico conforme o dano sofrido pelo consumidor. Aí eu acho que fecha todo o circuito daquilo que estávamos conversando até aqui. Assim, nós temos a chamada reparação por danos patrimoniais, a qual se dá o nome de responsabilidade pelo vício do produto e serviço, que se encontra nos artigos 18 a 25 do Código de Defesa do Consumidor. E nós temos também a chamada reparação por danos não patrimoniais, aonde nós temos, então, numa perspectiva lata, em sentido lato, os chamados danos morais, que se encontra nos artigos 12 a 17 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e que é, portanto, conhecida como responsabilidade pelo fato do produto e serviço. Essa diferença de tratamento para a reparação por danos patrimoniais
e a reparação por danos morais é explicada pelos próprios autores europeus. Até por uma lógica de mercado, o tratamento tem que ser diferenciado dentro de uma ideia de relação de causalidade para que o dano venha a ser sofrido. Normalmente, os danos que dizem respeito a questões não patrimoniais são danos que não têm a sua causa no último fornecedor da cadeia econômica, que é aquele que se relaciona diretamente com o consumidor. Às vezes pode ocorrer que esse último fornecedor cause danos morais ao consumidor. Mas na boa parte dos casos, um defeito do produto acaba sendo decorrente não do último fornecedor que se relaciona com o consumidor, mas, na maioria dos casos, daquele fornecedor que forneceu o produto para o fornecedor direto, que por sua vez passou o produto para o consumidor. Essa é a dinâmica da chamada responsabilidade pelo fato. Na responsabilidade pelo vício, a dinâmica é diferente. Como o vício trabalha com a ideia de danos patrimoniais, a ideia é que se busque uma solidariedade da responsabilidade. Aquela mesma ideia de solidariedade que vocês estudaram em direito obrigacional, aonde qualquer um dos devedores poderá ser acionado pelo credor em estado a pagar o total da prestação. Traduzindo isso para a responsabilidade civil, a vítima consumidora poderá se valer da responsabilidade solidária perante qualquer dos fornecedores que integra a chamada cadeia econômica de consumo, podendo cobrar de qualquer um deles o valor integral pelos danos patrimoniais sofridos. E quem pagar terá direito de regresso contra os demais. Isso que eu estou conversando com vocês é muito importante, porque revela que há uma diferença de tratamento muito clara entre os dois sistemas de responsabilidade civil. Bom, mas se a gente for parar e perceber que a matéria ela vai se aprofundando um pouquinho mais, eu passo ao estágio 2. O estágio número 1, então, é o seguinte: eu tenho um sistema duplo de responsabilidade civil nas relações de consumo. O primeiro sistema é o da responsabilidade pelo vício do produto e serviço, dos artigos 18 a 25, cuja regra é a solidariedade de todos os fornecedores que integram a cadeia econômica de consumo. De outro lado, eu tenho o outro sistema de responsabilidade civil, que é o da responsabilidade civil por danos não patrimoniais, normalmente chamados em sentido lato de danos morais. A este sistema se dá o nome de responsabilidade pelo fato do produto e serviço, que está prevista no Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 12 a 17. Neste caso, a regra não é a solidariedade. A regra da solidariedade é na responsabilidade pelo vício. Na responsabilidade pelo fato, a regra é o fornecedor indireto é quem responderá pelos danos morais. É o que está no artigo 12 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, percebam vocês, seguindo o modelo do direito europeu, o nosso Código de Defesa do Consumidor, que é considerado, é sempre bom lembrar, uma das melhores leis de proteção e defesa do consumidor do mundo. Isso quem fala não são os autores brasileiros e não são os autores do anteprojeto do Código, que são pessoas sensacionais. Nelson Nery Júnior, Antônio Herman Benjamin,
Kazuo Watanabe, Ada Pellegrini Grinover, professores espetaculares que são das maiores autoridades de direito no Brasil. Mas eu estou me referindo ao fato de que os autores europeus consideram a nossa lei extremamente bem formulada. E isso nós devemos a essas pessoas, sem sombra de dúvidas. Bom, então nós temos um sistema dúplice de responsabilidade civil nas relações de consumo. O fato, danos extrapatrimoniais. O vício, danos patrimoniais. E alguém poderia me perguntar, mas Senise, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Não há casos em que cabe a reparação cumulada por danos patrimoniais e morais? Sim, há vários casos em que é cabível a fixação de reparação por danos patrimoniais e morais cumulados. Aliás, o STJ há muito tempo editou uma súmula a respeito do tema, que é a súmula 37. É uma súmula muito lembrada em exame de ordem, muito lembrada em concurso público, e é uma súmula bastante conhecida do meio acadêmico e do meio profissional. Essa súmula fala que são cumuláveis a indenização por danos patrimoniais e morais se oriundos de um mesmo fato. Então eu posso ter sim a condenação de uma pessoa por danos patrimoniais cumulados com danos morais em um mesmo processo. Como é que funciona isso? Isso é bastante comum quando, por exemplo, eu tenho um evento morte ou uma outra ofensa a um direito da personalidade sofrido pela vítima. Porque o grande fundamento da indenização por danos morais deixou de ser, desde a década de 80, o preço da dor. Apesar do preço da dor ainda ser muito lembrado na doutrina e na jurisprudência, o grande fundamento da indenização por danos morais, desde a década de 80, e aqui no Brasil só se começou a falar disso melhor na década de 90, é a violação a um direito da personalidade. O próprio STJ, quando trabalha com indenização por danos morais, procura evitar a expressão precium doloris, que é a expressão preço da dor. E acaba, vou até escrever aqui o latim, né, para que vocês se lembrem, e acaba optando por uma outra expressão. Há vários julgados que, quando são analisados para se trabalhar com a questão dos danos morais, em que o STJ já se utiliza da expressão mais consonante com a ideia de violação de direitos da personalidade, que é a expressão danos bio ou físico, psíquico, morais, que é justamente a tríade dos direitos da personalidade. Bom, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque quando se fala em Código de Defesa do Consumidor, muitas vezes o intérprete pode se deparar com esse problema. Ué, se eu posso ter uma indenização por danos morais e por danos patrimoniais em um mesmo fato, em um mesmo processo, qual regime jurídico eu vou escolher no Código de Defesa do Consumidor? O consumidor se valerá de qual regime jurídico? Do regime do fato, dos artigos 12 a 17, cujo fundamento é a violação de danos morais, ou dos artigos 18 a 25, cujo fundamento é o dos danos patrimoniais? Perceberam vocês a primeira problemática que nós temos? Bem, o Código de Defesa do Consumidor não dá uma saída legislada a respeito deste assunto. O Código de Defesa do Consumidor, ele simplesmente se inspira nas normas europeias de direito do consumidor. Mas a doutrina europeia e a jurisprudência europeia vem entendendo que a proteção por fato do produto ou serviço é mais abrangente do que a proteção por vício.
E por conta disso, a fórmula que parece ser a melhor a ser utilizada, percebam vocês, parece é porque aqui entramos num terreno um pouco movediço. Mas a fórmula que parece ser, apesar da polêmica que possa existir, a mais utilizada, seria a seguinte. A responsabilidade pelo fato diria respeito a danos morais puros ou danos morais, estou abreviando, mais danos patrimoniais. Eu preciso ter, então, ou danos morais puros ou danos morais cumulados com danos patrimoniais, mas os danos já tendo ocorrido. É esse que é o detalhe. Já na questão da responsabilidade pelo vício, a solução é um pouco diferente. A ideia do vício, conforme a gente conversou aqui, é que a reparação pelo vício tenha como fundamento os danos de natureza econômica, os danos de natureza patrimonial, então os danos patrimoniais. Mas há um artigo no Código de Defesa do Consumidor que trabalha com a possibilidade de reparação pelo vício quando há ameaça à saúde ou à vida do consumidor. É o artigo 18, parágrafo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, na sua parte final. Ali se faz menção à ameaça à vida ou à saúde ou à segurança do consumidor como vício do produto ou do serviço. Então vamos aqui apenas esclarecer que há uma pergunta no chat da Natália. Fato, danos morais puros ou DM mais DP? DP significa o quê? Danos patrimoniais, tá? Então, o fundamento da responsabilidade pelo fato é, sem sombra de dúvidas, os danos morais. E pela evolução do próprio direito europeu e pela própria dicção do direito brasileiro, eu tenho também a possibilidade do consumidor se valer da responsabilidade pelo fato para a fixação de danos morais cumulados com danos patrimoniais. E a responsabilidade pelo vício, o fundamento dela é danos patrimoniais. Mas eu tenho também a possibilidade de o consumidor se valer da responsabilidade pelo vício quando ele é vítima de uma ameaça de dano moral, conforme estabelece o artigo 18, parágrafo 6º, inciso 3º, em sua parte final. Então vejam que assim nós temos, de certa forma, delineada a ideia da responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor. Vamos acrescentar ainda nesse segundo estágio da ideia da responsabilidade civil do Código de Defesa do Consumidor, mais um elemento, que é o elemento aonde nós vamos discutir a denominação, a nomenclatura. O que significa responsabilidade pelo fato? E o que significa responsabilidade pelo vício? Pois bem, quando o Código de Proteção e Defesa do Consumidor foi aprovado pelo legislador brasileiro, em 11 de setembro de 1990, foi dado a esse código um período de vacatio legis de 6 meses. E ele entrou em vigor em março de 91. E já então, durante esse período, houve uma série de debates e, inclusive, uma série de produções de doutrina sobre o direito do consumidor no Brasil. Eu quero destacar aqui 3 obras de doutrina que, infelizmente, nós não temos mais no mercado, mas que vocês encontram na biblioteca da PUC, com certeza, ou em algum sebo. Uma das primeiras obras de direito consumidor escritas no direito brasileiro
é da década de 80. Nós nem tínhamos, então, Código de Defesa do Consumidor. É uma obra de um autor chamado Otton Sidow. Essa obra, aliás, não é da década de 80, eu acho que é do final da década de 70. Porque ele já estava impressionado com a figura do ouvidor geral de consumidores do direito da Suécia. E ele quis conversar sobre proteção do consumidor no Brasil. Tá? Otton Sidow. Quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, nós tínhamos basicamente essa obra jurídica no mercado. Mas aí o que aconteceu? Um professor da USP, que é o meu inspirador para ir para o magistério, que é o professor, infelizmente, falecido precocemente, Carlos Alberto Bittar, publicou pela Forense Universitária o primeiro manual solo de direitos do consumidor, nessa época da vacatio legis. A Forense Universitária publicou. E, além dele, a Saraiva publicou um Código de Proteção e Defesa do Consumidor em 1991, coordenado pelo então promotor de justiça de São Paulo e um dos autores do anteprojeto, e hoje ministro do STJ, Antônio Herman Benjamin. Esse Código de Proteção e Defesa do Consumidor de 91 contém um comentário que é escrito pelo próprio Benjamin, aonde ele se inspira no direito europeu, para explicar a diferença entre fato e vício. Me parece um dos comentários mais claros escritos já naquela época sobre a diferença entre fato e vício. Tanto é assim que eu sempre adotei essa diferença, considero que essa diferença realmente está em conformidade com o direito europeu nas pesquisas que eu fiz. Falo disso no Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo e em um outro livro meu de Direito do Consumidor, que é Relação de Consumo e Sua Proteção no Direito Brasileiro. Bom, o que é que diz o Antônio Herman Benjamin? Que no direito europeu, a ideia de vício é uma ideia que é uma evolução científica do problema da função econômica. Vocês terão no semestre que vem Teoria Geral dos Contratos. E em Teoria Geral dos Contratos, vocês verão um instituto que se chama vícios redibitórios. Alguém já ouviu falar desse instituto? Algum de vocês já ouviu falar desse instituto? O Instituto dos Vícios Redibitórios? É os vícios ocultos, né? Alguém se lembra? São os vícios ocultos, né? Oi, alguém me ouve? Bom, para aqueles que não ouviram falar do Instituto dos Vícios Redibitórios, são os vícios ocultos, Antônio. Muito bem. Então, vocês vão estudar o regime jurídico disso em Teoria Geral dos Contratos, no semestre que vem. Pela teoria dos vícios redibitórios, se diz o Código Civil, se uma pessoa, por exemplo, adquire um produto que tenha um vício oculto na data em que ela adquiriu esse produto, mas esse vício só se torna aparente depois de algum tempo, se esse vício oculto existia na data da aquisição, esse produto que ela adquiriu tem uma disfunção econômica. Então, não atende à função econômica esperada. E o Código Civil autoriza esta pessoa desfazer o contrato, autoriza esta pessoa rejeitar a coisa e restituí-la ao vendedor. Essa é uma das duas opções que o Código Civil traz. Vocês estudarão isso em Teoria Geral dos Contratos e eu vou falar um pouco sobre isso quando falar de responsabilidade pelo vício na aula, na nossa próxima aula. Então, os vícios redibitórios, eles são a origem histórica da responsabilidade pelo vício do Código de Defesa do Consumidor.
Só que no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pelo vício é uma responsabilidade muito mais ampla. Muito mais ampla. A gente vai estudar como é que funciona essa responsabilidade. E eu vou ter que fazer rapidamente uma comparação entre vícios redibitórios e os vícios do Código de Defesa do Consumidor. Mas perceba a raiz histórica. O antecedente histórico da ideia de responsabilidade pelo vício é responsabilidade por disfunção econômica. Por isso, a doutrina europeia e a doutrina brasileira mais abalizada, mais científica, de cunho mais acadêmico, fazem a seguinte diferença entre o fato e o vício. A responsabilidade pelo vício é uma responsabilidade onde há inadequação de um produto ou serviço, inadequação por impropriedade. Essa expressão é uma expressão mágica, porque é uma expressão que tem um amparo legal e tem o amparo da doutrina mais abalizada. A responsabilidade pelo vício, ela decorre da inadequação de um produto ou serviço, porque esse produto ou esse serviço é considerado impróprio. Impróprio por quê, Senise? Porque não atende à sua função econômica esperada pelo consumidor. Essa ideia de disfunção econômica é o tema que a gente vai estudar em responsabilidade pelo vício. Já a responsabilidade pelo fato, chama-se responsabilidade pelo fato porque é uma responsabilidade decorrente de um fato jurídico. Todo fato que é regulado pelo direito é jurídico. Também é jurídico o fato que tem apenas vícios econômicos. Mas aqui o legislador, seguindo a orientação do direito europeu, dá o nome responsabilidade pelo fato, um fato jurídico que tem como dano, um dano biopsíquico, moral, para usarmos a expressão do Superior Tribunal de Justiça. Quando a responsabilidade é pelo fato, esse fato que é jurídico, que gera danos biopsíquico-morais ao consumidor, acarreta, portanto, um dano a algum direito da personalidade do consumidor. Acarretando um dano a algum direito da personalidade do consumidor, esse fato jurídico tem uma outra expressão que o diferencia da responsabilidade pelo vício. A expressão é acidente de consumo. Vejam como é diferente a ideia, então, entre a responsabilidade pelo vício, que trabalha apenas com prejuízos de ordem econômica e, no máximo, com ameaças à vida, saúde ou segurança do consumidor, da responsabilidade pelo fato, cuja ideia é a inversa. Trabalha com danos morais e, residualmente, com acumulação com danos patrimoniais. Fala-se em acidente de consumo porque não estamos apenas discutindo um problema de natureza econômica do produto ou do serviço, mas nós temos um fato em que há um defeito do produto, portanto, não se destina apenas à disfunção econômica, mas a disfunção econômica daquele produto acarreta danos personalíssimos ao consumidor. Como, por exemplo, é o caso do micro-ondas, que pega fogo e gera queimaduras à vítima, que o manipula. Então, a ideia de acidente de consumo é uma ideia que tem uma raiz diferente da de vício. Então, tomem cuidado.
Há, infelizmente, alguns autores que não escreveram de uma maneira mais científica, que chegam a falar que acidente de consumo gera responsabilidade pelo vício, e não gera, tá? A distinção é muito importante aqui. E para terminarmos, porque são 10h30 da noite, e o nosso horário sempre quando chega 10h30 da noite, vocês pedem para parar. A não ser que vocês queiram que a gente continue. Eu posso continuar, estou aqui em casa mesmo. Tá? A ideia de inadequação aqui também existe. Então, fala-se de produto ou serviço que gera danos morais ao consumidor, não é um produto ou serviço adequado. Só que a inadequação aqui não é por simples impropriedade, mas é uma inadequação por insegurança. É essa a expressão da doutrina já consagrada. Responsabilidade pelo fato, acidente de consumo, danos morais, inadequação por insegurança. Responsabilidade pelo vício, disfunção econômica, danos patrimoniais, inadequação por impropriedade. Pronto. O grande objetivo da aula de hoje era fazer com que vocês compreendessem a raiz da responsabilidade civil nas relações de consumo. A responsabilidade pelo fato trabalha sempre com dano moral e, eventualmente, acumulada com dano patrimonial. A responsabilidade pelo vício trabalha sempre com dano patrimonial e, residualmente, com ameaça de dano moral. Gente, essas eram as observações da aula de hoje. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma questão para fazer. Os ruídos que vocês ouviram agora foram de 2 brincadeiras de briga dos meus cachorros, tá? Então peço desculpas pelos ruidozinhos. Bom, alguma pergunta? Tá claro? Então, ótimo, Alexandre. Fico muito feliz. O Alexandre está dizendo que está muito bom, claríssimo, agradeço muito que tenha ajudado vocês. Antônio, ok, perfeito. Então tá ótimo. Então, foi ótimo, obrigado, Carol. Então, dia 8 eu vou começar o estudo da responsabilidade pelo vício, tá? E eu agradeço demais a gentileza de vocês. Vou tentar postar também no meu YouTube a gravação de hoje. Meu YouTube é Roberto Seis Lisboa. Se você puder ir lá curtir alguma das minhas aulas e dar um ok, eu ficarei bastante feliz e bastante agradecido também. E um ótimo final de semana, tá? Muito obrigado aí, gente. Eu tô aqui para servir vocês, tá bom? Então, olha, gratidão, tchau, fui.